Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Geraldo Júnior e hoje eu vim trazer para vocês uma palestra com o tema Suplementação no Futebol, os desafios para o nutricionista. Eu vim trazer essa palestra para vocês com um pouco do conteúdo técnico e um pouco do conteúdo prático que eu tenho vivido. Então, eu não vou trazer aqui informações referentes à quantidade de suplementação, como suplementar, ou coisas do tipo. Mas sim, eu vou apresentar a vocês realmente quais são os desafios que o nutricionista encontra no dia a dia de um clube de futebol, tá certo? Então vamos lá. É, eu busquei trazer aqui para vocês de forma mais didática possível o que a gente vai conseguir vivenciar no dia a dia do futebol, seja no aspecto individual de cada jogador ou no aspecto coletivo do time de futebol. E esse é um pouco sobre mim. Eu estou graduando o curso de nutrição, estou no sétimo período, um total de 8. Faço pós-graduação em fisiologia do exercício e sou especialista em nutrição no futebol com reconhecimento do FIFA Medical. E também hoje eu sou atuante no departamento de nutrição do Campinense Clube, time da terceira divisão do Campeonato Nacional, aqui no estado da Paraíba. Tudo bem? Então vamos lá. Para a gente iniciar, eu vou trazer para vocês uma questão bem básica. O que é de fato a suplementação alimentar? A suplementação alimentar é um complemento à alimentação do indivíduo, tá? Isso é uma questão bem básica e bem simplista do que a gente conhece por suplementação alimentar no campo da nutrição. Isso é o que a gente conhece desde o princípio, desde o começo da nossa graduação. Então, de acordo com a Anvisa, no ano de 2020, a suplementação tem a finalidade de fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação, tá? Então, veja só, é, a gente tem ciência de que essa definição, por enquanto, ela se trata de uma definição baseada em um contexto geral de indivíduos, ou seja, tanto pessoas que a gente considera como normais, como também para atletas ou pessoas com comorbidades e características específicas, tanto fisicamente quanto seja no âmbito psicológico. E isso aí é uma imensidão que a gente pode aprofundar, tá? Mas de fato, a suplementação alimentar, como já dito, complementa a alimentação do indivíduo com a finalidade de fornecer nutrientes e substâncias que não foram alcançadas as necessidades apenas com a alimentação, tá certo? Então, o que é que eu vou trazer aqui para vocês? Vamos pensar sempre na suplementação como complemento à dieta do indivíduo, tá? Principalmente do atleta de futebol. No decorrer da palestra, vocês vão perceber que realmente vai ser uma questão necessária e muito importante a gente aliar a alimentação com a suplementação desse cara, tá certo? Então, como eu disse, realmente, será que é necessário suplementar no futebol? Também, de acordo com a Anvisa, os suplementos são destinados a pessoas saudáveis como uma opção para complementação nutricional, no caso de dietas restritivas, alterações metabólicas, atividades físicas intensas e entre outras. Então, o que é que acontece? Eu deixei sublinhado para vocês aí a, o período que diz atividade física intensa. Então, como o tema da nossa palestra é os desafios para o nutricionista referente à suplementação no futebol, a gente sabe que o futebol é um esporte de alto rendimento. Então, logicamente, é uma atividade física intensa. Então, sim, é necessário suplementar no futebol, tá? Por quê? Porque nós buscamos potencializar o desempenho do atleta, seja no treino e principalmente no jogo, tá? E a gente busca potencializar o desempenho do atleta durante toda uma temporada, tá? Nós buscamos priorizar o desempenho do atleta buscando longevidade na carreira, tá? E por mais que a suplementação ela seja necessária no futebol, realmente é necessário que a gente
priorize a alimentação do atleta, tá? A gente tem que ter em mente que, por mais que o atleta ele não seja uma pessoa normal, a gente tem que entender que ele também é uma pessoa normal. Então a gente deve sempre priorizar a alimentação do atleta para que a suplementação, como já dito, tenha a funcionalidade e o objetivo de potencializar o desempenho dele durante suas atividades, tá certo? Então, eu coloquei alguns pontos para a gente poder entender que desafios são esses referentes à suplementação dos atletas, tá? Eu nomeei e separei em grupos com alguns nomes, tá? E um desses grupos, o primeiro que a gente vai tratar, são os desafios que eu chamo de técnicos e táticos, tá? Então, para a gente compreender como é que funciona a suplementação no futebol, primeiro a gente tem que ter um conhecimento breve sobre a área que estamos atuando, tá? Realmente, não basta a gente ser o nutricionista formado e achar que a gente, por saber de alimento, a gente não deva conhecer sobre o esporte em que estamos sendo inseridos, tá? E no futebol, assim como nos demais esportes, mas principalmente no futebol, é essencial a gente saber qual a posição do atleta, tá? Quando a gente trata de atletas de futebol, nós estamos tratando com jogadores de diversas posições. Goleiro, laterais, zagueiros, meio campo, atacantes. Então, conhecer a posição do atleta, saber como ele vai jogar de acordo com o esquema tático do técnico, é fundamental para que a gente consiga pensar em uma nutrição individualizada e específica para o jogador, para que ele cumpra a sua função dentro das quatro linhas com excelência, tá? Mas além da posição do atleta dentro do campo, nós temos que entender que esse indivíduo ele tem características biológicas específicas, tá? Então, nós temos que levar em consideração a idade do atleta, peso, composição corporal e diversos outros fatores que a gente sabe que está inserido no contexto bioquímico e fisiológico do esporte, tá? Além da posição do atleta, a gente tem que entender que o indivíduo tem características biológicas, principalmente como, além da posição do atleta, a gente tem que entender que o indivíduo possui características biológicas específicas. Então, a gente tem que levar em consideração a idade do atleta, o peso, composição corporal e diversas outras características bioquímicas e fisiológicas do jogador. Então, a gente lá, em determinado momento da temporada, a gente vai receber periodicamente a anamnese feita pelo preparador físico. Então, a gente vai ter informações sobre as pregas do jogador, composição corporal e os demais atributos associados ao esporte, que isso é filtrado previamente por eles até chegar em nós da nutrição. Então, nós temos que aliar tanto essas características, como, por exemplo, a quantidade de gordura corporal do atleta, se está elevada, se está abaixo, se está na quantidade ideal, e ainda assim pensar na posição do atleta. Então, como eu vou potencializar a posição, o desempenho do atleta dentro do campo, associado às características biológicas que o indivíduo se encontra naquele momento? Então, o que é que acontece? Essas informações geralmente a gente tem na pré-temporada, antes da temporada de fato começar. E realmente é um pouco complicado a gente estar analisando esses indicadores na pré-temporada, porque o atleta geralmente ele vem de férias. Então, ele passou uma temporada toda se dedicando ao esporte e durante suas férias ele opta por passar muito tempo com a família, realmente pensar na vida particular dele e aproveita o máximo possível que ele pode ao lado dos seus, tá? Eu não considero que os atletas pisem na jaca durante esse período de férias, tá? Mas existem atletas e atletas. Então,
essas características, esses indicadores podem chegar para a gente alterados. E geralmente chega um pouco, tá? Eu não vou dizer que são todos que chegam no patamar adequado para a gente iniciar a pré-temporada. Então a gente realmente precisa fazer um trabalho de ganho de massa ou de perca de peso, tá? Então tudo isso a gente ainda tem que associar a rotina de treino do atleta. Então a gente tem que entender como é que funciona a programação de treino da semana do clube, quais são os horários, que tipo de treino vai acontecer, para a gente estar montando uma suplementação adequada, tanto pré quanto intra, como também pós-treino, tá? E tudo isso também é associado ao calendário de jogos. Então a gente tem uma rotina de treino específica para uma data prevista para o jogo. Então, a gente tem que estar bem ciente de que o calendário brasileiro de jogos é um calendário que ele é bastante complicado, né? A gente sabe que um dos desafios dos clubes de futebol hoje é fazer com que esse calendário seja o mais enxuto possível. O calendário brasileiro ele tem muitos jogos para uma temporada. Então, o grande desafio da comissão técnica de um clube de futebol é realmente a gente manter o atleta em alto nível e principalmente com saúde, para que tenha longevidade nessa temporada e na sua carreira como atleta. Então, quando nós vemos que um calendário de jogo ele está apertado, ou seja, geralmente um jogo no domingo, na quarta, domingo e quinta, sábado e terça, então, quando a gente vê que existem 2 jogos por semana, então a gente sabe que são poucos dias que o atleta tem para descanso. Então, são momentos que a gente pensa em quê? Em manter a saúde e bem-estar do atleta. Óbvio que é importante ele treinar forte para que no jogo ele consiga se sair bem, mas a gente tem que pensar também num contexto preventivo a lesões e também num contexto de qualidade de vida e alto desempenho, tá? E tudo isso ainda associado ao roteiro das viagens. Não são todos os jogos que o time vai jogar dentro de casa, vai jogar na sua cidade. Haverão jogos que ele vai ter que fazer viagens, sejam longas ou sejam curtas, para que possa enfrentar os adversários em determinado campo de jogo. Então, o roteiro das viagens ele é essencial que a gente entenda como é que vai funcionar, porque aí a gente, dependendo da viagem, do meio de transporte, do tempo que vai durar a locomoção, a gente poder adequar para que as perdas sejam as mínimas possíveis, tá? Então, se a gente tem um roteiro de viagem muito longo, a gente também não pode estar levando alimentos sólidos por toda uma questão de logística da aviação, né? E, dependendo do local para que o time esteja se direcionando, não é permitido nos voos que sejam levados alguns tipos de alimentos. Então, realmente, a gente tem que tentar, de alguma forma, adequar a suplementação desses caras para que, seja no voo ou seja no hotel, a gente consiga fazer com que o impacto seja o mínimo possível, tá? E aí aqui entra o trabalho multidisciplinar, porque nem só o preparador físico, nem só o psicólogo, nem só o treinador e nem só também o nutricionista consegue desempenhar um trabalho de excelência sozinho. Realmente, dentro do futebol, ainda mais hoje, né? Que o nutricionista tem ganhado cada dia mais espaço dentro do clube de futebol. A gente sabe que o futebol hoje ele é um dos principais esportes do nosso país. E quando a gente olha para o exterior, a gente consegue ver que o futebol ele é muito evoluído dentro das 4 linhas. Mas às vezes nos bastidores, alguns clubes ainda não entendem a importância de uma equipe multidisciplinar, principalmente no trabalho do nutricionista. Tá? O nutricionista tem sido valorizado e vem sendo valorizado a cada dia mais, tendo em vista que é notável que a presença dele dentro do clube, junto dos jogadores e da comissão técnica, é essencial para que o clube e os jogadores individualmente e coletivamente consigam exercer uma excelente função em cada jogo durante a temporada, tá? Então, cada profissional aliado juntos em suas determinadas áreas
vão fazer com que o clube seja um clube vencedor durante aquele período. Tudo bem? E aqui nós temos alguns desafios que eu chamo de interpessoais, né? É aquela relação entre você e o atleta. Para nós nutricionistas, existe uma diferença em alguns pontos, principalmente no que tange a acompanhamento individual e acompanhamento coletivo. Ou seja, quando eu falo acompanhamento individual, não necessariamente você seja contratado por um clube de futebol para você trabalhar. Realmente você pode ter o acompanhamento de um jogador em específico, ele pode marcar uma consulta com você e pedir que você o acompanhe durante aquela temporada, entendeu? Então, mesmo assim, você realizando um acompanhamento individual, é necessário que você saiba qual a rotina de treino dele, questão de roteiro de viagens, como eu já falei anteriormente, e todos aqueles tópicos que eu já citei, tá? O acompanhamento individual realmente ele é mais fácil, né? Porque não há um conflito de interesses. Porque realmente, se o profissional lhe procurou, é porque realmente tem um objetivo e tem a disposição de estar fazendo com que o desempenho dele seja o melhor possível, visando toda a competição e toda a temporada. E o acompanhamento coletivo, a gente entra no mérito do seguinte, de que a gente, por muitas das vezes, está preso às condições do clube e também a gente está preso àquilo que a gente pode fornecer ao jogador e aos demais atletas, de acordo com o que também é disponibilizado para nós, tá? Geralmente em alguns clubes de futebol acontece da seguinte maneira, principalmente por clubes que são patrocinados por rede de farmácias, né? Eles têm uma cota mensal, geralmente, e nessa cota tem que adentrar questões suplementares e questões medicamentosas. Então, o departamento médico e o departamento de nutrição meio que fica dividido, pois parte do dinheiro é dedicado ao departamento de nutrição e ao departamento médico. Então, nem sempre chega tudo aquilo que a gente solicita. A gente faz o requerimento da suplementação mensal, mas às vezes a gente não alcança aquela quantidade que a gente solicitou por questão de verba mesmo, entendeu? O que é que acontece? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem disponível. Então, por exemplo, existem períodos em que tem disponível para a gente uma proteína, um whey protein qualquer, e que a sua dose, uma unidade, são 2 scoops. Só que por a gente ter a proteína limitada, a gente, por exemplo, vai ter que, para dar longevidade a essa proteína dentro do clube, a gente vai ter que dar, por exemplo, meia dose. Ou seja, apenas o scoop, para a gente conseguir manter essa proteína por mais dias possível. Entendeu? E aí é onde entra a questão de diferenciar o jogador de futebol e do atleta. O atleta é aquele cara que é rotineiro. Ele acorda pensando na sua profissão, dorme pensando na sua profissão, come pensando na sua profissão, vive para a sua profissão. E aí a gente tem um jogador de futebol, que é aquilo que a gente chama de boleiragem, né? Que ele pensa em jogar bola dentro das 4 linhas, mas o seu extracampo é péssimo. E isso é onde afeta principalmente as questões biológicas e fisiológicas dele, tá? Um jogador como esse, que não tem a mentalidade atlética, ele é muito mais suscetível à lesão, problemas psicológicos, tá? E também é um cara que não vai desempenhar uma boa função dentro do campo, tá? Esse tipo de jogador é bastante complicado para a equipe de nutrição, porque geralmente é um cara que não se alimenta bem, tá? Come muita besteira, ingere muito álcool, tá? E também ele não suplementa bem, tá? Eu já trabalhei com um determinado atleta que ele não era do time titular, tá? Então ele ficava no banco de reservas. E assim que acabava o jogo, que a gente ia dar a suplementação a ele, ele chegava e dizia: realmente eu preciso tomar?
Então, o que é que você associa? Você associa também a questão de conhecimento que o atleta não tem sobre a área e ele não entende que aquilo é essencial para a sua carreira, que aquilo é fundamental para a sua saúde e que assim ele vai conseguir desempenhar da melhor forma possível a sua profissão. Então, qual a dúvida dele? É necessário mesmo eu tomar? Com certeza é necessário que você suplemente, entendeu? Você suplementar aquele material, aquele alimento, aquele suplemento que a gente direciona ao jogador, aquilo tem um objetivo. Por mais que ele não tenha entrado no jogo, tenha ficado os 90 minutos no banco de reserva. Mas ele teve um desgaste físico naquele dia, passou por aquecimentos, entendeu? E querendo ou não, teve um gasto de energia e também teve um atrito na sua musculatura, tá? Então, realmente, a gente tem que diminuir o máximo possível os impactos que o esporte causou, tanto as questões musculares quanto ósseas, físicas no geral, entendeu? Já o atleta, por mais que ele tenha dúvida e goste de indagar o porquê que está tomando, ele tem o conhecimento de que aquilo é para o bem dele, que aquilo vai funcionar como algo que melhore o seu desempenho físico e atlético no dia a dia e durante a temporada. Por isso é necessário também que um dos nossos desafios seja não, um dos nossos desafios é passar conhecimento para os jogadores de futebol, comissão técnica e staff do clube. Veja como o nicho é complexo, não é? Primeiro, a gente tem que fazer com que o staff do clube, que é questão de dirigentes, tá? O pessoal que está por trás do funcionamento do clube, eles entendam que a nutrição é importante. Que para que os atletas desempenhem uma boa função daquilo que é proposto, eles tenham um bom acompanhamento nutricional e, sobretudo, uma suplementação de qualidade, tá? Passando por isso, é necessário que a gente também esteja inserido dentro da comissão técnica do clube, tá? Como eu disse, o trabalho multidisciplinar ele é essencial. Então, os profissionais das diversas áreas que compõem a equipe de nutrição dos clubes de futebol, eles têm que estar unidos, eles têm que estar fazendo com que soe um bom som dentre eles, tá? Porque o resultado do clube de futebol é dentro do jogo. Então, após isso, a gente sim chega nos jogadores, a gente chega nos atletas. Então, aí é onde entra mais um quesito e o mais difícil de todos, que é realmente passar o conhecimento para os atletas, tá? Existem atletas que a gente diz no futebol que já é mais rodado. Então a gente tem uma dificuldade maior de passar conhecimento para que eles consigam aderir é, àquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está propondo para ele dentro do clube. Porque ele já teve uma carreira no futebol, ele sabe como é que funciona os bastidores. Então a gente tem que fazer com que ele entenda que hoje o futebol está atualizado, o futebol é um esporte mais difícil de se jogar, é um esporte que precisa de mais inteligência e que precisa principalmente de um melhor condicionamento físico. E a nutrição, como todos sabem, é essencial para que a gente tenha um melhor desempenho físico e atlético dentro do campo, tá? E como é que esse conhecimento é passado para os jogadores, comissão técnica e staff do clube? Através da confiança. Você precisa passar confiança para eles daquilo que você está propondo. E para que isso ocorra, é necessário ter muito diálogo, tá? Você tem que conversar, você tem que ter argumentos para propor aquilo que você acha que é melhor para o clube. Então, todo clube de futebol, os dirigentes, staff, comissão técnica, eles querem o melhor para o clube. Isso é fato. Mas para isso eles precisam de argumentos que convençam ele de destinar tais verbas, tal alocação, para que o nutricionista consiga exercer sua profissão
de maneira devida e adequada. Mas, de certa forma, você também precisa ter empatia para aquilo, para aquele clube em que você está dispondo do seu trabalho. Não são todos os clubes que têm as condições de, por exemplo, um clube de Série A que joga Libertadores da América, tá? Como vocês sabem, existem clubes de outras divisões, de divisão B, divisão C, divisão D. E vocês sabem que a renda dos clubes ela é bem inferior, tá? Aos clubes da elite do futebol. Então, existem momentos que há um limite que você precisa seguir e que você tem que ter empatia tanto com o staff e o staff com você. Porque eles sabem que você quer o melhor para o clube, mas eles também precisam mostrar as limitações que ele tem e você tem que entender que essas limitações são reais e precisam ser respeitadas. Então, aí é onde entra a sua capacidade mental referente ao conhecimento. Então, você precisa ter conhecimento suficiente para você saber jogar com as peças que você tem, tá? Então, o conhecimento é essencial não só para quem compõe a equipe de futebol, mas também para quem exerce a nutrição dentro do clube de futebol, tá? Então, pessoal, a mensagem que eu quero trazer para vocês através dessa palestra é que nem tudo é um mar de rosas, tá? Como no mundo nós tratamos e trabalhamos com pessoas. Então, nós devemos entender o lado individual de cada um. A gente sabe que existem pessoas com limitações e existem pessoas que não têm limitações no que tange à nutrição. Tem condições financeiras, tem disposição para fazer tudo aquilo que é necessário. Então, dentro do clube de futebol não é diferente. Como toda empresa que trabalha em coletivo, nós precisamos entender a individualidade de cada um. Então, você que deseja trabalhar no clube de futebol, eu te digo que é uma experiência excelente, que você não irá se arrepender, que você irá tratar com diversas pessoas e que é um excelente momento para que você consiga exercer tudo aquilo que você aprendeu durante a sua faculdade e os cursos que você fez. Porque você vai tratar com a individualidade do atleta, então você vai tratar com diferentes pessoas que precisam ganhar peso, que precisam perder peso, que precisam manter o peso, que precisam ganhar músculo, e você vai poder tratar de uma única vez com todo esse tipo de pessoa. É um nicho muito amplo, tá? E que o conhecimento se faz necessário. Então, quem deseja trabalhar na área precisa entender muito de bioquímica, muito de fisiologia, tá? Entender como é que funciona o mecanismo de treinamento do futebol, porque você entendendo minimamente isso, você vai ser um profissional de muito valor na área e muito reconhecimento. E eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um bate-papo bem simples, bem didático que eu separei para vocês, mas que farão com que vocês entendam que no nosso dia a dia também tem pedras que a gente precisa ultrapassar e que a cada dia mais a gente vai vencendo esses desafios, propondo a nutrição dentro dos clubes de futebol. E assim a gente vai fazendo com que nossa profissão seja valorizada cada dia mais. Então, desejo a vocês sucesso e que vocês obtenham muito conhecimento e que o futebol precisa de nós cada vez mais. Um forte abraço.